nós, muito tempo, nós vemos a apreciação de um elemento ligado à ciência, ele tão manifestado no seu pensamento, ideias, de que se a ciência quiser escrever efetivamente a história da evolução em detalhes, ela vai ter que se basear nos registros gêneros, a definir que há, acima de tudo que nós possamos imaginar, essa linha normal do raciocínio. Porque já tinha esse companheiro, pelo que nós aprendemos, uma certa perspectiva mais clara, o melhor posicionado. Porque com esse negócio que a gente, com a própria doutrina, trabalhar a fé raciocinada, nós podíamos ficar brigando como é que esses luminares chegaram no quarto dia, se não existe terra sem sol. Por isso que nós analisamos sem querer torcer o campo racional, que está havendo uma evolução ensinando a entidade, a unidade espiritual, que é que vai continuar. Isso aqui é uma história que vai desaparecer dos eventos. Porque um dia a Terra vai ser derrubada, o sistema vai ser derrubado através do processo de desagregação. Está na questão 55 do livro dos Espíritos, ou então se preferir na questão 41 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o mundo criado pode desaparecer e devolver o seu material, mas só que Deus renova os mundos e não renova os seus vivos. Então, querer julgar aqui seria uma proposta totalmente fora de proposta, fora de condições e fora de objetividade. Por quê? Porque seria uma explicação que cada ciência definida do contexto da matéria. E aqui o assunto está trabalhando o nosso espírito de evolução. Explicando como é que é isso. Mostrando que ninguém começa a nível da aprendizagem pela manhã, porque pela manhã ele é inconsciente. Então, quando se estuda, por exemplo, lá no Apocalipse, nós trabalhamos no capítulo 5, foi visto aquele livro escrito por dentro, por fora, a definir que o que está por dentro é não revelado, o que está por fora não é como está dentro. Então, estamos ensinando aqui como é que esse trabalho está por fora, que são os reflexos que nós dominamos, e temos que fazer com que tudo isso reunido se dirija de modo bem focado ao conteúdo aqui que o livro que nós estamos escrevendo, que esse livro nas mãos daquele grande ancião, naquele trono central que nós estudamos, esse livro está escrito por fora e por dentro, naturalmente, são páginas em branco, não que ela esteja em branco. Ele está numa escrita que é, vamos dizer, impedida a nossa voz. Então, nós vamos dar a forma daquele conteúdo que vai sendo revelado na medida que nós abrimos os componentes capazes de nos auxiliarem na grande empreitada da consciência evolucional. Então, vamos ter em conta isso. Então, os versículos vieram se desenvolvendo aqui até o versículo 3, mostrando que as águas inicialmente produziram, para depois produzir a terra firme. Então, a produção da terra firme dependia, no nosso caso evolucional, que a heterogeneidade dos mundos pode alcançar o infinito, a definir para nós que no nosso caso a vida inicia no campo líquido, ou seja, nos mares, nos lagos, através de componentes de atividades espirituais que vão se desenvolver até que consigam atingir a terra firme, já desvinculando-se lenta e gradativamente das vamos dizer, daquela cobertura essencialmente líquida. Então, no versículo 24, nós temos, disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Então, como eu citei aqui algumas vezes, fala que é um singular, porque no capítulo 4 aqui falamos, que quando uma unidade é trabalhada para ser fixadora do componente
em evolução aqui, ela é imersa no ambiente material. Ela é imersa no campo, vamos dizer, do mineral, no início, e depois vai pegando ponte ou a condução do movimento, quando ela vem fixar. E vai ter condições de encaminhar-se na evolução aqui, já que no mundo de origem ela não teve essa condição, porque o mundo de origem ele foi trabalhando para outros pisos, para outros patamares. Então essa transmigração não. Todas essas mutações que nós vemos aqui nas partes anteriores, elas são inerentes com o mundo primitivo. E isso é tão verdade que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel define: se Mendel fosse fazer os experimentos dele na época da primitividade da Terra, ele ia ficar totalmente frustrado porque não ia encontrar coerência nas próprias manifestações acima daqueles cromossomos já definidos, instaurados e determinando as espécies e os caracteres de cada espécie. Então, mostra o quê? Que naquela época, na primitividade, haviam alterações, porque havia força exterior atuando no campo vibracional a partir do DNA, que, segundo os próprios espíritos, exige também condições específicas, não apenas no nosso campo material tradicional. Então, vamos notando que começou ali para depois transmigrar. Então, produz a Terra, a alma vivente, está dizendo o seguinte: que essa alma já existia. Não sei se vocês vão. Ao dizer alma vivente, nós estamos entendendo que a alma vivente é a criatura na vida física. Então, ela já existia na vida espiritual. Nós podíamos ter aqui, como tínhamos no início da formação da Terra, nós já podíamos ter, como tínhamos efetivamente, as unidades com os espíritos atuando. Vamos supor que estivesse movimentando com o perispírito aqui no nosso órgão. Podia, não podia? Mas como é que pode ter um perispírito que não tinha um ser humano ainda aqui? É porque já existiam lá em razão do progresso dos outros, que foram transmigrados para cá como cooperadores na grande empreitada da evolução terráquea. Deu para entender? Então, vamos chegar por aqui. Então, produz a Terra alma vivente, conforme a sua espécie, é gado e répteis, e bestas feras, conforme a sua espécie, e assim foi. Olha bem a ordem. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, viu Deus, que era bom. Então nós temos aqui toda uma linha que, se analisarmos com tranquilidade, é uma linha de elementos, de espécies, seu aspecto mais globalizado, obviamente, sem o que não teríamos condições de atingir o processo da humanização. Quando eu falo, não teríamos no campo do ordem, porque nós acreditamos que a maior parte que estamos aqui não estava nesse período do ordem. Nós estamos chegando aqui bem significativamente. Não queremos fechar o circuito, porque nós estamos com os dados espirituais na mão de maneira objetiva. Mas entendemos pela própria caminhada do nosso raciocínio, cada um de nós vai chegando a essa condição a tempo certo. Então, quando se fala um toque todo isso, nós não podemos falar que o elemento surgiu pela Terra. Dizendo que ele é bem mais antigo do que os mais recentes no contexto do progresso espiritual definido pelos grupos espíritos. Ok? Pode ir para aí? Aqui, bem dentro do tema, viu? Aproveitar melhor daqui para frente, nós estamos notando que nós, eu fui ver uma fita nossa aqui, está variando demais. Está falando de perispírito, está na mediunidade, a reunião vai para a mediunidade agora. Vamos lá, nós conseguimos educar. Agora, eu posso dizer que a gente está direcionada desde que o espírito é criado, nós estamos direcionados na nossa evolução. É quando Jesus fala, não desobedeça que meu pai se perderá, é porque nós estamos nesse direcionamento, né?
Exatamente. Identificado, eu acho, né? E ter em conta que acima da evolução vive o espírito, que é a unidade principal do contexto. A evolução é apenas a expressão didática, garantindo a evolução do ser. Então, acima de qualquer, vamos dizer, valorização dos veículos da evolução, dos instrumentos da evolução, tem a unidade em evolução. Mas é por aí mesmo que eu estou falando. Porque aqui no texto consta que primeiro tem uma separação dos momentos. Primeiro tem assim, disse Deus, produz, e depois, e fez Deus. Por que tem esses momentos separados? A proposta primeira é da lei divina em Deus. É a irradiação da sabedoria divina. Deus. Na segunda, e fez Deus, Deus não faz. Não é atributo dele. Deus cria. Então, a expressão fez Deus é a complementação, a instauração no nosso campo do elemento criado por ele, por sabedoria dele, mas elaborado pelos co-criadores. Então, o verbo fazer é inerente ao filho, não ao pai. O pai cria e o filho fez. Então, vamos dizer, me disse Deus, produz a Belo Horizonte muitas coisas numa população tal assim, em tal área assim. Daqui a pouco está vindo gente de fora para cá, está instalando indústria ali. Aí fez Deus, depois foi instaurado aquele processo, entendeu? Então, Deus não opera na intimidade molecular nem atômica. Isso é ele. Esse assunto é desse espírito. Nesse momento, essa primeira transmigração, essas almas viventes seriam todas no mesmo estágio, já teriam elementos mais avançados? Não, tinha elementos mais avançados. Porque não ficaria a heterogeneidade dentro de um processo aparentemente homogêneo, é um grande segredo da evolução. Aparentemente. Quer dizer, fisiologicamente está tudo igual. Mas na intimidade de si, você pode ter elementos que se projetaram mais num determinado campo de reflexo do que outros. Então, uma coisa que você não pode esquecer é que está assim, né? Chave, répteis, bestas, normalmente aparecem no sentido pluralista. Normalmente. Por quê? Porque nesse início nós vamos ter sempre um processo em grupo. E o processo em grupo garante a evolução com melhor sistematização, com melhor êxito. Quando chega no homem, passamos o homem, já passamos os homens. Passamos o homem, a nossa imagem, domínio sobre os peixes, etc. Então ele criou Deus, o homem, a sua imagem. Só tem uma diferenciação no versículo 27. Macho e fêmea os criou, para o processo criativo, no campo psico-mental. Nós vamos analisar. Tem uma terceira etapa além disso, Deus os seus erros. Deus abençoou. Como é que faz? A bênção é quando, vamos dizer, o processo se desenvolveu de tal maneira eficiente no cumprimento das leis e realmente surgiu a configuração daquilo que foi pré-elaborado ou pré-anunciado de maneira segura. Então, o Deus abençoou não está assim, no comunismo, Deus que abençoe, não. O abençoou é de base, é na causa, não é no efeito. Então, quando alguém vamos dizer, opera de maneira infeliz, ele está amaldiçoado na base dele. Então, abençoou porque houve um processo de investimento equilibrado e harmônico. A validação. É um selo do habite numa casa que foi construída, ou coisa assim. Eu quero. Porque se não tivesse bom, ia fazer uma reformulação. Recursos existem. Esse livro,
A gente está sendo preparado para poder conquistar isso e quando a gente conquistar, a gente vai conseguir. No início a gente acha que fez, na frente a gente acha que não fez, que apenas concretizou o que ele estava delineado. Porque nós não somos cultos emissores, somos cultos refletores. Então tudo que se faz é visto. E tudo que faremos já foi feito. Isso eu compreendi. Mas tem que ter essa ótica, porque senão a gente fica meio pretensioso. Ah, o que eu fiz aqui? Mostre isso. Que essa proposta não entende. Aí mesmo. Exato. Danório, eu fiquei um pouquinho, foi como uma pessoa me disse, quando a gente direciona a Deus um pedido, e ele que autoriza que a gente tiver em condição de receber, ou tem as entidades intermediárias que já sabem da nossa ficha e já pode, em nome de Deus, endossar esse pedido? Quando se trata, Ou tudo se tem que até aí varia a natureza. Porque o pedido, ele está qualificado na origem. Na origem. Então, se você é interessado, sempre é, você pode estar pedindo por um filho, por exemplo. Então, esse pedido, que está na base, que diz Deus, isso produza, você também, com Deus, isso integrando esse agrupamento, você tem essa função. Então, você pede. Agora, quanto mais amor houver em sua linha de discernimento pessoal, mais probabilidade de atendimento existe. Porque a mãe, às vezes, pede para a criança que está doente, ou o pai pede, que está pesando 80% das preocupações que ele está tendo e tem dificuldade com o filho. Eita, dificuldade. E 20% o menino está com bem-estar. Eu estou sendo meio exagerado, para vocês entenderem aqui como é que funcionam essas formas interativas aí. E tem outros que tem uma ideia da vontade divina e pede em favor da estabilidade. Agora acontece que às vezes a criança, ou a pessoa para a qual nós estamos pedindo, ela está invalidada por algum movimento e pela sabedoria superior, se ela não tem invalidada por 8 meses, 9 meses, ela não administra e ajusta os componentes do próprio movimento para que ela não erre mais complicadamente no futuro. Então você pede, ajuda, diligencia mecanismos terapêuticos de educação e chega lá. Tem casos que você pode assumir completamente a responsabilidade, é atendida na hora. Quase sempre ele que é atendido na hora, ele assume o compromisso de responsabilidade naquela criatura, naquele fato, naquele período, naquela circunstância. Então, isso é que nós temos que levar em conta. Então, quando tudo que você pede, de algum modo, a curto, médio e longo prazo, se você insistir, ele receber. Nem sempre recebemos tudo que pedimos em favor nosso mesmo. Porque muitos lares estão constituídos hoje com aquelas peças que nós pedimos a Deus que adorávamos. E que hoje já fica verdadeira acontecer. Não é isso? Mas na realidade, nós insistimos nessa constituição. Porque a natureza não é nossa. Então, voltando, pedimos, o Pai autoriza. Quem opera é o Cristo. Não é o Espírito em si. O Espírito que vai atender, encarnado ou desencarnado, está refletindo o pensamento do Cristo. Ô, Nome, dizendo o que ela disse, que você nos deu aí uma porcentagem de 80% e 20%, para nós fazermos essa inversão dessa porcentagem, nós poderíamos colocar aquilo ali que está escrito, deveríamos, voltando-nos para os interesses espirituais, pela valorização do próximo e mudança de tendências no empenho da melhoria íntima, estaremos nos ajustando ao verdadeiro roteiro de libertação, personalizado naquele que é o caminho e a verdade e a vida. Sem dúvida. Né? Para fazer essa inversão de porcentagem. Isso, entendi perfeitamente. Está dentro daquilo que a gente entende como pai. Está no Evangelho, pedir, dar-se e buscar. Mas às vezes não nos é dado em função do pedido anterior, não. Não deixa eu entrar em fria, não. É jogo.
Então vale o pensamento de trás, não deixa eu entrar em frente. Que convém. Hein? Vale o que convém. Vale o que convém. De modo? Tá, a gente está perguntando assim, tem que ter o alcance do pedido, né, em termos de comprometimento. Do alcance, né, da resposta. Né? Se a resposta for de alcance pessoal, pode ser mais fácil de obter, né, essa autorização. Mas vem minha, vem por isso, Sadex. Agora, se for algo que tem a ver com um comprometimento mais coletivo, aí fica mais Tá fácil. certo. Ela espera determinado banco. Às vezes, a pessoa está assim, né? Casou e está querendo um filho. Está difícil nisso, lá não está vendo condições de fertilização daquilo de lá. E a criatura dá que insiste. Eu quero um filho, não é possível, porque tudo 10 anos não tem filho. Aí os espíritos falam assim, o primeiro filho dela é o vovô dela que está encarnado. Deve desencarnar o mês que vem. Que a ficha dela já era para receber. Por uma empreitada. Não é isso? Não quer dizer que não possa haver uma alteração. Às vezes tem. Mudou. Porque nós trabalhamos na seguinte premissa. Isso eu não falo a toda hora que nós nunca falei, não vou dizer o que passa aqui dentro. Se vocês acharem que tem bolso doutrinário, vocês estudem. Deus trabalha com a lei das probabilidades. Mas não é com a lei das probabilidades por desconhecer. O homem faz isso por desconhecer. Deus pode ter o infinito das percepções. Porque se não trabalhar com a lei das probabilidades, o livre-arbítrio passa a ser uma verdadeira completação. O que vai ser? Já está tudo escrito, meu filho vai ser fulano, vai chamar assim, ainda vai para isso, ainda vai ter aquilo, não é isso? O destino, né? O destino, aí fica fechado. Então a gente sai com o plano todo para cá, para a gente. O outro está assim. O programa 1, casar com fulano. Ou com fulano, né? Primeira linha. Mas chega aqui para fazer tudo, inclusive o fulano não casou lá com alguém, no livre-arbítrio, ou vice-versa. Então, probabilidade 2, é por aqui, é 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, e o destino caminho próprio. Entendeu? Nós temos que analisar isso, porque senão nós não entendemos. Não entendemos. Vamos voltar aqui, então, Por favor. Data dele, né? Nós, porque ao aprender a planejar, devemos fazer todas as possibilidades, inclusive as pessimistas e as otimistas. Quem está inteligente, é o pessoal que é inteligente, eu bato muitas, são testemunhas disso, age com probabilidade. Eu ajo com probabilidade. O elemento aqui que faz, está fazendo uma arrumação aqui. E vai ter que procurar um gerente de banco humanitário. E ele faz as contas todas. Vou lá, pego 20 mil reais, ou 10 mil, ou 5, ou 2, não importa quanto você está querendo, e faço isso. Chega lá, o dia que você a carteira está fechada. Aí sai, poxa, eu posso tirar conta com a carteira do Evangelho, e Deus não esquece nessa hora. Então, quando ele é inteligente, ele fala assim, eu vou lá, o jeito para pagar na hora. Posso fazer daqui uma semana. Eu falo, não dá para ele estar fechado. Não sei se faz, Deus vai fazer opção. Esse não tem decepção na vida nem frustração. Ele sabe que está vendo uma vez. Agora, nós ainda somos que nem crianças. O almoço está colocando na mesa assim, mas não bombom, pô, não, menino, chora, reclama, briga. Por quê? Porque nós ainda não temos essa ótica. É preciso definir que o que eu estou falando está na escala da prece, no capítulo 6, a partir do versículo 9 de Mateus. Quando ele ensina a prece para nós. Seja feita a vossa vontade. Então a vontade, o desejo é nosso. Mas a vontade determinante e acionada depende da programação divina, porque ele observa o nosso campo amplo de evolução, e não o nosso capítulo. A gente ainda fala assim, se Deus quiser, mas Ele quer.
Há uma mensagem do Espírito Verdade no final do capítulo 6 do Evangelho, que ele lembra duas palavras para a gente, que é derrotamento e a abnegação. Né? É nessa linha, né, seu nome? Sem dúvida. Agora, nós aprendemos uma coisa, e os Espíritos estão confirmando isso para nós a cada momento. Eu tenho observado isso com as minhas leituras, talvez não tenha visto antes, estou vendo agora. Na própria atividade nossa, nós temos que trabalhar em cima do potencial de investimento do nosso semelhante, e não em cima das expressões periféricas dele. Quem batia muito com a gente, isso nós estudávamos junto, era o Leão. Nós investe em quem tem potencial, porque o povo todo aprendeu a chorar, inclusive nós. É investir em quem tem potencial. Investimento depende de valores outros. Você está querendo uma coisa e brigando apenas com o capricho pessoal. Você não tem uma proposta, vamos dizer, de utilização daqueles valores para a sua própria intervenção pessoal. Isso não tem nada a ver com doutrina no seu sentido religioso, não. É de vida. Investir no potencial do outro também é investir na valorização dele, né? Na valorização dele. Agora, podemos, até com a nossa soma de afetividade, de amor, conseguir polarizar um coração para que ele entenda que realmente ele precisa, e muitos são levados a isso, desde que o processo não seja lavagem cerebral. Porque tem gente que aprendeu no regime no magnetismo e chega como criatura obcecada com ideias, e ela vai numa ideia factícia de pisando em terreno complicado. Então nós podemos ajudar a pessoa, isso é da lei. Mas nesse ato de ajudar a pessoa para o discernimento quanto aos melhores interesses, tem que ter amor da nossa parte. Se não tem, não tenta não. Você vai julgar a pessoa com uma área que ela não tem condições nem estrutura para ter. Então, a pessoa chega e está querendo estar sofrendo, você pode. Você tem que fazer aqui e investir nessa área. Pensa nisso. Não é isso? Valoriza aqueles valores mínimos que você observou nela. E caminha por aqui e pensa. E às vezes nós podemos ajudar a criatura até mudar o leme da embarcação dela. E nós tivemos o nosso mudado, mas só que quem nos ajudou a alterar o leme na direção diferenciada do barco foi quem ama, não foi quem tem capricho conosco, não. Porque os que têm capricho conosco nos fazem sofrer. Às vezes tem uma história muito linda, muito bonita, a pessoa entra e daqui a pouco, quantas frustrações existem no universo? Por isso nós temos que preparar o coração, ser muito autêntico, ter muito amor mesmo, quando a gente entra no território. Tanto é que quando se fala em orientar os outros no campo do atendimento espiritual, nós achamos isso, não podemos passar por grave assim, porque senão ninguém vai ajudar o outro. As casas espíritas não têm essa área. Temos que ter uma forma de sistematização dos candidatos. Nós achamos muito relativo. Muito relativo. Porque mexer com o coração na que ele está sofrendo, nós podemos fazer o que quisermos com ele, não podemos? Podemos até mandar mudar esse país. Você, com um dinheirinho, muda os Estados Unidos, melhor que você fala. É só lá que vai. Agora nós buscar de lá para cá e você pisar para o lado dele lá, até emprestando dólar ou arrumando a vida dele. Porque ele seguiu religiosamente o nosso pensamento. Então é um assunto não é tão fácil. Ainda bem que a nossa autoridade é relativa. A não é absoluta. Quando a gente faz esse trabalho de investir no outro, a sensação que a gente tem é que a gente tem que ter uma capacidade imensa de darmos conta, de mergulhar verdadeiramente no nosso próprio íntimo. Porque agora a gente vem percebendo que, mesmo lutando e tentando aprender alguma coisa, quando a gente acha uma criatura que está presa naqueles pequenos pontos que quando a gente tinha 16 anos, se a gente consegue verdadeiramente olhar para ela e compadecer e enxergar a gente ali como ela, eu ultimamente eu
assim, até para o senhor me corrigir, que eu oro em Jesus com que possa essa criatura vai conseguir sair desse tipo. Porque quando a gente busca o esforço que a gente teve que ter para desprender, de coisas bobas, uma vírgula, um pontozinho. Então eu fico olhando assim, meu Deus, o que falar com essa criatura, o que dizer para ela nesse momento? A gente reza, a gente faz prece. Eu penso assim, eu emano aquela energia boa e penso assim, tomara que ela tenha realmente força de querer buscar uma mudança. Porque assim, não só, a gente insiste. Mas quem está nesse caso todo, ninguém ajuda ninguém. Nós estamos ajudando nós próprios. No final, nós estamos aprendendo. Então, esse caminho aqui das esferas, do gado, etc., tudo isso representa caminhos. Representa a linha direcional, a fim de que pudéssemos entendermos o que se contém no versículo 26 do livro que nós estamos estudando agora, do capítulo que nós estamos estudando agora. Então, tudo estava preparado, o ambiente perfeitamente composto, um painel absolutamente inteligente. Então, temos aqui o princípio espiritual sendo trabalhado para o surgimento do homem. Agora, o que acontece atrás de tudo isso? Até aqui nessa parte, nós temos a linha animal. Os homens poderiam estar aqui, no plano espiritual. Espíritos já até cooperando na estrutura de elaboração aqui dos seres na evolução primeira evolutiva. Agora, se esses elementos chegassem no processo reencarnacionista aqui, na face da Terra, o que ia acontecer? Haveria um processo de involução. Processo de involução. Quer dizer, teriam que, não tem ainda o homem formado aqui, então eles teriam que trabalhar em cima de expressões animalizadas. Então, esse animal que chegou até aqui, que vai entrar num processo de cooperação morfológica da humanização, ele tem todo um processo, todo um sistema, toda uma soma de caracteres que facilitarão o surgimento do homem. Então, o que ocorre? Os primeiros lances na continuidade da humanização, ou para a humanização, para a humanização, isto vai ser feito mediante ação técnica dos espíritos, para que, num plano maior ou menor, não é isso? Nós vamos ter aqui o quê? Uma forma assemelhada à humanidade que vige na atualidade. Óbvio que esta expressão morfológica definida pelos técnicos viria a responder plenamente às necessidades das unidades espirituais no mundo. Então, somente depois de muitas e muitas experiências aqui nesse contexto de mutações, é que esse tipo foi alcançado. Agora, se trabalhasse aqui, muito dessas formas, que tinha uma expressão até teratológica, aproximando-se do quadro, ou aproximando-se daquele tipo delineado pelos técnicos, outros apresentavam expressões acentuadamente retrógradas, acentuadamente distorcidas da proposta. Por quê? Se lá atrás os fatos eram mais
determinantes pelas faixas ainda imperfeitas da elaboração mental inicial dos seres ainda de retaguarda, aqui nessa forma que está transportando-se para a expressão nominal, nós vamos ter aqui nesse campo já algumas emissões mais, vamos dizer, expressivas da onda mental em momento de fixação ou em momento de continuidade. Então, se nos seres superiores animalizados existem ideias fragmentos, ou chamadas ideias relâmpagos, e às vezes alimentadas por alguns segundos, e quem sabe até um cachorro está lá assim, está deitado lá, o mosquitinho vem, o mosquito pousa no focinho e fala assim, e fica com os olhos assim, como se já estivesse elaborando um processo de administração daquele desconforto dele. Quer dizer, às vezes eu já fiz essa experiência quando eu estudo evolução há algum tempo para analisar. E tem uns que já têm tanta condição de acompanhar a própria emissão de uma onda fugidia mental, que eu já comentei isso aqui. A gente fazia reunião do grupo lá, todos os meninos menores, e a cachorrinha que arrumava a mesa deitava debaixo. E ela que era o termômetro da reunião. Ela que agarrava cada concavo mesmo, é concavo, não é? Rosnal. Então, vamos fazer uma prece aí, gente, que está chegando a gente. Ela não está gostando muito, não. Mas é interessante, ela porque não tem mediunidade, porque não tem pensamento contínuo. Mas tinha sensibilidade. É igual um animal, por exemplo. Como é que é essa sensibilidade? Essa sensibilidade, não quero mudar de ritmo da reunião, não, mas é bom que vocês não achar que o negócio é tão simples assim. Pois se o espírito passa aqui junto de mim, eu não me dou conta que ele passou, que tem médico que ele passa lá na rua, a pessoa arrepia. Quer dizer, várias alterações de respeito à sensibilidade de cada forma. Agora, nesse campo, o que acontece? A pessoa está aqui, eu gosto de trabalhar com esse negócio, só que tem o cavalo, né? Inclusive, nessa área de tem experiência, não tem caso em que o animal vai e paca, não passa. Só assim que nada. Parou lá e não vai. Mas a espiritualidade de determinados tipos de entidades consegue pressionar e impregnar a linha perceptiva do animal. E ele não vai mesmo. É assim mesmo? Ele vai criar dificuldades para valer. Então o que acontece? É nesta hora que surge um misto entre a carga mental do instrumento que está atuando em cima daquele animal, carregada aquela linha vibracional e determinados conteúdos ectoplásmicos, dando àquela onda mental uma certa densidade, uma certa polaridade no que respeita ao campo mais denso da matéria. Porque é por aí que se inicia esse grande terreno do despertamento. Então, o que acontece? Inicia-se as formalizações dos terrenos protótipos espiritualmente definidos, as unidades genésicas ou genéticas, melhor dizendo, estão perfeitamente aptas às mutações, então vai havendo produtos em cima desses produtos. Lá atrás, alguns elementos que saíram do A para o B foram trabalhados aqui. Quando chega no B, você lembra que nós falamos, isso aqui é desaparecido, não é isso? São os velos da evolução, que a ciência não localiza com facilidade. Mas tem casos que começa a haver o seguinte, começa a haver uma fixação dentro da própria mutação. Por exemplo, no livro Consolador está definido o que por Emmanuel? Que todos os tipos da Terra foram aprovados por Jesus. Toda a linha presente houve uma aprovação dos técnicos sobre a tutela de Jesus. Mas o escorpião é uma forma mutacionável. Ou
que foi decorrendo da mutação aqui. E o mutacionário é o resultado da mutação. Retificando, resultado da mutação. Só que ele permaneceu. Ou seja, passou a ser um tipo que veio do crustáceo marinho, nos planos, caminhou para a Terra e permaneceu. Como se fosse um símbolo. Como se fosse um símbolo. Resultado da mutação e que acabou ficando. E se Emmanuel cita especialmente o escorpião, possivelmente tem os outros. Não é isso? E permaneceu nessa vida. Então, as várias tipificações, as várias expressões das raças humanas são muito isso. Imaginemos que fosse a programação antes de formar aqui, planejada no campo da engenharia, que o tipo humano aqui seria de olhos assim, de cabelo assim, de altura média de 1,80 m, portanto tem gente desde 1 metro e pouquinho até 2 metros de altura que participa do centro. Eu estou pensando aqui que o processo, a prática da própria formação da nossa estrutura hoje como homem, desses seres, dos homens mais evoluídos, se aproximando para já projetar a fertilização e essa estrutura nova. Então, esse cruzamento, nós podemos depreender que é um cruzamento que se dava mais em nível espiritual, porque fisicamente a estrutura fisiológica não poderia receber esse ser. Captou minha pergunta? Tá, vamos lá. Vamos pensar em outras palavras. Em outras palavras. O homem, chegando aqui há 20 mil anos, para iniciar um processo da reencarnação, vindo de outros olhos. A estrutura que ele encontraram é uma estrutura primária, ou primária, não é? Então, a fertilização para a preparação dos novos corpos se dava em nível espiritual para, posteriormente, essa transformação do corpo se dá em nível físico? Obviamente, a simbiose sempre permuta valores, a simbiose. Então, naturalmente, os espíritos ficaram aqui durante muito tempo na área espiritual, até que fosse encontrando então certa linha de ressonância para poder chegar ao corpo físico. Isso é normal. É normal que aconteça. Agora, não quer dizer que nós não temos informações tão ampliadas, tão alargadas, que eu possa dizer que nesse momento eles estão fazendo perguntas ou de caracteres ou influências tais ou quais do campo da formação genética e humana. Isso eu não posso dizer, mas que existe uma linha simbiose. Então, quando você nota uma penca de ovoides, pode acontecer que está havendo permuta entre eles. Não tem dúvida. Não apenas no campo moral, das emoções ou dos impulsos, mas está havendo também características que definem uma certa similitude na área física. Uma dúvida aqui nesse tipo de mutações que você está explicando também. Nesse período de mutações, a espiritualidade já trabalha com os elementos que estão vindo de fora para que, junto com eles, o processo de fixação aconteça, ou é só o princípio inteligente que ainda está ali trabalhando aquele corpo para depois que existe a forma B, aí sim começa a vir os espíritos. Só depois que chega aqui, os elementos. Então, nesse meio do caminho, o princípio inteligente que habita esses corpos são ainda os princípios inteligentes que estão aqui no órgão. Sem dúvida. É o seguinte, ele não é tão demorado assim. O que nós queremos dizer sobre isso aqui é que esses elementos, vamos dizer que estão avançando, vou colocar esses aqui os elementos mais avançados que são os técnicos. Aqui é o grupo que está aqui, semelhantes a eles. Mas esse grupo que está aqui, de algum modo, guarda semelhança com esse que se formou, porque a evolução se passa pela mutação, se bate muito nisso. Se não tiver mutação, não há evolução. Então, o que acontece? Se esse espírito evoluiu para cá, esse vai repetir a experiência aqui. Onde é que vai estar a evolução dele? Na mutação para estar no seguinte. Aqui vai. Se não houver expressões fisiológicas ou da organização somática para frente, o homem ou o ápice, o processo vai dar condições que desenvolva
em que eu desenvolvo intelectivamente ou moralmente. Tanto que quando instaura no Evangelho filho do homem, não tem dúvida que o homem é o último a ter. Vamos criar agora o tipo super-homem, então, das raças. Isso pode ser criação humana, não divina. Porque Jesus habitou as glórias. Eu não posso admitir que veio habitar um pouco no meio do caminho. Certo? Questão de lógica. Aí nós temos que apelar na filosofia para se alimentar a percepção nossa no campo da ciência, que nós já dominamos em parte. Então, se aqui é o filho do homem que habitou isso aqui, então eu fico na metade. Nós teríamos vindo lá no macaco, né? Para criar campo, para ele poder chegar já com alguma moral no campo humano. Então, o que acontece? Voltando à sua questão. Esse elemento chega aqui e pega a embarcação aqui. Largou o mundo de origem e veio para cá. Agora, por que ele habitou aqui? É porque toda queda do indivíduo é uma profunda imersão do seu inconsciente. Toda queda do indivíduo, queda moral. Queda é quando você está lá e caiu. Quem está na linha normal de subida não é queda, é patamar. Ficou claro? Então, quando o elemento comete um deslize, violentando a sua linha, o seu limiar de consciência, é queda do subconsciente. Então, as dificuldades criadas por esses elementos assemelham o fundo, aqui está, nós vamos dizer que esses elementos, aqui está a linha em que eles trabalham. Vamos dizer que o subconsciente está aqui para baixo. Ele já alcança pelo superconsciente esses elementos de maneira muito avançada. Mas eles têm débitos e chegaram até aqui. Essa chegada aqui corresponde a essa forma. Então houve uma compatibilização pela linha moral do indivíduo, não fisiológica. Então, as falhas morais deles correspondem às conquistas morais daqui de baixo. A qualidade do filho é bem menor do que a qualidade Ou seja, o superconsciente desses equivale ao subconsciente. É lógico? Então, nessa descida, então Paulo diz assim, como é que Paulo diz a expressão? Se a queda deles foi a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso no campo moral. O que significa? Se a queda dos judeus, moralmente falando, os trouxeram ao mundo, compatibilizaram o judeu, que era a linha que trouxe Jesus para o orbe, com os gentios aqui. Apesar do gentio ser idólatra, não é isso? Ser politeísta, uma série de situações ainda totalmente fora do padrão do capelismo, que é do judeu, da casa de Israel, que já era o Deus único, e já tinha as leis interpretadas no Senado. Isso aí significa, então, afinidade? Afinidade, porque não basta só sintonia, não. Há uma linha de afinidade, ou seja, se descer no último degrau da escada aqui, esse aqui subir no último degrau, isso aconteceu com Jesus e Pedro, Simão Pedro. Quando é que Jesus falou que ia para Jerusalém para ser entregue aos anciãos, e espancado e crucificado? Ele falou isso quando Simão Pedro falou assim, tu és o príncipe de Deus vivo. Estão lembrados da passagem? Capítulo 13 de Mateus, 16 de Mateus, no item 13. Então, e vós, quem dizeis que eu sou? Será que o mundo já me entendeu? Porque diz assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? A massa. O que a massa fala do filho do homem? Alguns acham que você é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outros profetas. Então estão achando que eu vim de cá. Eu vim de cá, mas lá está. No momento da terra eu vim de cima. É lógico? Eu vim de cima. Para poder ajudar em amor. Aí, depois que falaram à vontade, pergunto vós. E vocês que estão me acompanhando, ouvindo as minhas exposições,
quem dizes que eu sou? Aí diz o Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então você é que opera no amor em linha direta com o Deus dinâmico do universo. Então Jesus falou assim, nesse instante, talvez tivesse uma tempestade assim, até suas devidos fins, que nesse dia, tantas horas, um elemento encarnado decretou, entendeu que eu sou o Cristo que me revelar isso aqui. Então já, serviço cumprido. Deixa eu entender. Esses versos foi Pedro chegou no limite superior. Chegou no alto que pegou a rebarba, entre aspas, da radiação crística. Nesse sentido. Então, isso é muito importante, porque nós estamos estudando uma área em que estamos lutando para compreender a caminhada Alô? Chegando aí? Então nós estamos notando que realmente a vida de Jesus foi percebida. Então quando nós vemos, por exemplo, a tradição religiosa definindo Pedro I, é mais fácil evocar como o primeiro Papa dirigindo a religião organizada. Mas com muito carinho para o primeiro elemento aqui que pegou que Jesus, quem era ele? Não era o guru, era o Cristo. Eu fiquei aqui nessa temporada e pergunto só na parte de baixo mesmo, na parte superior, nem chegou a parte de baixo. Eu tinha pegado na parte, eu pegar uma gotinha nessa parte. Já está vendo, né? Honório. Porque senão você vai dar salto, né? Honório, quando nós, na invigilância, né, por qualquer detonador, caímos no subconsciente, de alguma maneira também nós estamos num patamar superior do animal, né? Sem dúvida alguma. Por exemplo, a serpente, nós não usamos ainda a sagacidade dela, nós usamos ainda a ferocidade do tigre, quando está com fome. Nós usamos. A macaquice também, né? Exatamente, as habilidades. Agora você acabou respondendo a pergunta lá atrás. Essa questão da interação, os tipos mais evoluídos com os mais atrasados, isso acaba tendo obviamente, uma seleção de valores com um biotipo sempre cada vez mais utilizado em nível, né, superior. Então nós podemos aqui defender que a chegada de Jesus foi um ápice do biotipo naquele momento da raça humana, mas ao mesmo tempo também uma dinamização para um biotipo do Filho do Homem em nível futuro. A gente estava discutindo aqui essa pergunta. Próximo da regeneração, né? Próximo da regeneração. A regeneração, a nosso ver, começou nessa revelação de Deus. Foi porque a expiação em prova começou com a chegada de Moisés. Começou. Com Jesus, naquele momento, iniciava seus primeiros movimentos do terreno humano, da terra, para que a coletividade alcançasse a regeneração. Porque no campo da individualidade ninguém está imune divino, isso aí está sendo que foi com altos e amplos saltos de qualidade. Mas o grupamento terráqueo, esse é o desafio. Por que nós erramos tanto, André? Porque o grande problema daquele que já tem uma ideia da evolução, a gente diz sempre assim, não preocupa com o mundo, não é isso? O mundo é o íntimo. O mundo é o íntimo. Mas acontece quando o elemento começa a acionar, ele nota o seguinte, eu só posso ajudar meu filho, que é o ponto de referência da minha proposta. Se eu abrir, ajudar o grupo dele. Eu não posso individualizar. Porque a individuação significa o quê? Processo egocêntrico, o interesse pessoal. Com quantos de nós estamos tendo reunião aqui, cada família?
E chegando aqui, tem gente na reunião mediúnica que atende 5 anos, de todo jeito. Vai chegar um dia, aparecia aquele que é ligado com o filho dele lá dentro. E tem que tirar o resto, tem que tirar o, vamos dizer, todo o envolvimento vibracional. Porque senão a pessoa não tem como, não. Os espíritos falaram comigo isso lá atrás, quando eu comecei na minha aprendizagem, que eu fiquei estranhando aqui, ele queria fazer uma reunião para atender os necessitados, naquela ideia ainda meio utópica, e nós precisávamos entender. Quando nós estamos em uma reunião, a gente queria só ver para resolver cada gente, resolve aqui, resolve lá para limpar o terreno, o Espírito falou, nós temos que fazer uma limpeza, uma asepsia ampla para chegar. E podemos, ao mesmo tempo, chegar no ponto de referência e abranger no campo da solidariedade do homem. Então, o que acontece? É isso. Porque nós não estamos em grupo. Desculpa, não estamos sozinhos, estamos em grupo. Só que lá atrás, e criou Deus o quê? Os elementos do plural. Nessas férias, falou o gado. Então nós sempre evoluímos em grupo. Aquele que vai sozinho dá grandes passos e grandes quedas. Então aqui é a mesma coisa. No mundo hoje nós estamos em grupo, podemos ver em grupos sociais, mas trabalhamos em grupos espirituais, né? São as aldeias psíquicas, as cidades psíquicas, os continentes psíquicos, o reino psíquico, que é o reino de Deus. Nós integramos esse grande planeta. Então, quando nós temos condições de sair daquele grupo que exerce uma ação atrativa na gente, fixa e prende, quando eu saio fora na periferia pelo salto de qualidade, eu entro no novo grupo. Se eu invisto naquela mentalidade do novo grupo, eu me desprendo daquela ordem e mudo de ordem. Quando Jesus falou não entres na aldeia, vai, não entres na aldeia. Exatamente. Ou seja, você, naquela aldeia você se ensegueceu. Então você vai ter que ir para casa, ou seja, o campo físico não altera em nada. Mas você não entra mais na aldeia, que essa aldeia ela te prende, ela exerce. O grupo é uma bênção para nós. Mas não vão achar que o grupo vai responsabilizar por nossos atos. Todos eles são nós. Quando há essa queda do indivíduo, a gente pode dizer que iniciou aí um intercâmbio entre esses órgãos, porque da mesma forma que o órgão ofereceu condições para essa queda, os indivíduos que estão ali, né, recebendo, vamos dizer assim, eles teriam condições morais de uma ascensão também, poderia afirmar. Nesse exemplo aí, dessas condições que a Terra ofereceu para receber um indivíduo que sofreu a queda moral. Então, a partir desse momento, os indivíduos da Terra entram em sintonia com esse mundo e pode haver uma ascensão dos indivíduos para o orbe dele que caiu. Sem dúvida. Essa queda facilitou a linha de conexão vibracional pelo baixo nível de um e a alta proposta mais elevada do outro. E, naturalmente, se apegam nessas vias de conjugação vibracional. Como é que acontece conosco? Nós ainda vivemos. Se nós formos pedir que os santos venham aqui pregar para nós, não tem ninguém avançando, não. Tanto é que a gente bate muito, não sigam espíritas, sigam doutrina espírita. Né? Eu estou aqui circunstancialmente. Embora no dia a dia formam-se mitos, agora o que expõe não pode se considerar mito. Porque só eu sei. Então eu tenho, como eu tenho, muitos pontos a serem reformulados. Mas é assim que é a orientação, se é objetivo. Porque chamar o elemento puro para cá, nenhum de nós entendeu. Ele tem uma irradiação que não é nossa. Então, dessa maneira, então não vamos nos assustar com o que a gente observa no contexto. Simão Pedro se dispôs a circunspicar de cabeça para baixo. Quem foi ele?
negou Jesus. Não foi? Os caras numa tristeza. O Tiago e o João queriam o quê? Queria ficar acobertado por ele. E tem outra mãe emprestada, né, Isabel? Mandar no reino do céu para uma igreja, para terceira, privilegiação. Então tem essas coisas. Você vai dizer isso, eu acho que nós não pode também compreender que esses agrupamentos que foram decretados, né, para dar esse procedimento no além dos problemas com orgulho, com prepotência, se o papel do grupo ele é tão importante, então junto com ele tinha de vir a mãe para pedir ajuda para os filhos. Por exemplo, para ser prático, a queda do Emmanuel na fraterna. Tinha que vir efetivamente um agrupamento, seja como Célia, como Lívia, para dar como uma ressonância dentro do diapasão do amor, para fortalecê-los no seu equilíbrio. Porque aqui não ia encontrar uma Lívia no meio de gente. Isso não faz? Você já vê. Mas não quer dizer que vem dentro da sua ótica, da sua técnica. Vem no momento certo, no momento adequado. A técnica está falando da queda. Exatamente. Não quer dizer que vem nesse momento. Agora, isso acontece. Não vai deixar de ver os certos. Quando está no Nordeste, vem a família de 4 pessoas, agora está mais sassaniano, aquele sertão bravo, que teve, vamos dizer, o privilégio de conhecer e sentir com eles alguns momentos lá. Aquele grupo de 4, 5, uma miséria, e podia ter no meio deles, não tinha nada a ver com o problema, mas era dando força para eles. Não apresentava em desespero, não, vamos fazer uma prece, também deixa chover. E controlava o coração deles. Sempre existiu, e Deus não existia, misericórdia, entra em decadência. Olha, eu sei o que eu ia falar, não falou. Não entra na aldeia, onde é que está isso? Onde eles foram, Mas qual é no bairro dele? Cego de Jericó. João Batista era o maior, mas era o menor no reino dos céus, né? O que significa isso? É que não contasse, a enxertia, não enxertia que existe aqui. A enxertia biologicamente está dentro da natureza. Qual que é o melhor em termos de conquistas? Esse ou esse aqui? Esse sim. Então, na enxertia natural, você enxerta o melhor no tronco pior. Enxerto mesmo. É mesmo. Ou seja, que vai ser produzido ou de cima? Foi enxertada boa. E vai continuar De boa qualidade aqui. Fisicamente, o enxerto foi aqui. Então, Jesus foi enxertado biologicamente do tronco da nossa humana. Filho de Maria, de José. E não se misturou, só usou o tronco. Só usou o tronco. Então, o tronco biológico humano acolheu Jesus. O tronco biológico conquistado nas mutações ele recebeu fisicamente. Agora, contra a natureza, a enxertia ao contrário. Psiquicamente, o pior foi enxertado no melhor. Deu para entender? Eu vou poder comer uma coisa para vocês aqui, mas nós não queremos. Nós vamos saber se é sente, mas isso pegou lá. Nós não estamos enxertados em Jesus? Para subir, tentar ver se a gente consegue subir, está só agarrado nele lá. Tem alguém que não convida. Eu gosto da cachorrinha. Às vezes tem esse pedaço é complicado. Quando foi isso? Nós estamos enxertados em Jesus. Como é que eu percebo? Você percebe analisando a própria literatura espírita que está lembra da Alcíone? O que ela veio fazer aqui? Foi enxertada no tronco humano, dentro da natureza, para ver se ela conseguia arrebanhar alguns que
jogados, enxertados nos conceitos dela. Quem quer ajudar, chega lá embaixo. Então, o professor altamente gabaritado vai fazer uma adequação, chegando nas bases informativas do ensino. Para ver se está no ensino com ele. Esse é fácil diferente. Isso é arrancar o discípulo lá de baixo e colocar lá na parte intelectual. Se tiver amor, gosta. Mas não se arranca, né, seu? Não. Ele é que querer. O processo é um processo de adesão. É muito Uma foto do Paulo, né? Trago para os pratos, para ver se salvaram o Trago para os pratos, né? Dá para definir o que ele tem que fazer. Seu Honório, nessa mutação que o senhor trouxe aí do escorpião, e na mudança dos indivíduos, há pouco tempo atrás eu fiz uma pergunta para o senhor, a reunião estava acabando e hoje ela está aqui na minha cabeça. Quando o DNA é lançado do ser, ele está ali desde o início, que o senhor colocou aqui em intervenção, e ele está mudando de você, ou nesse momento que ele está pronto aí, que houve as enxertinhos de cima para baixo, e daqui para frente, a cada ponto que ele vai mudando, o DNA da criatura vai mudando também conforme a sua evolução. Obrigado, professor. Ah, sim. Deixa comigo. Porque o DNA é formado em condicionamento, na repetição. Chegou. Não é que você forma um ascendente, vamos dizer, desta ordem, 7, 22, 25. Então, quando um caractere é definido na atividade do som, é que ele é decorrente de um processo inicial, de longa data. Ou seja, formatizou e o registro. Quando você fala dessa perspectiva, reverte simplesmente o tanto de gestão, né? Jesus nós estamos gestando de Jesus, nós como mirante melhor. Você não está falando, não é do que vivemos nós, na liberação dos nossos potenciais, a partir das iniciativas que Deus faz na nossa vida. É o que eu estou dizendo exatamente isso. Porque onde é que está o futuro do povo de Israel? O futuro da raça está onde? Em Jesus. Porque ele veio buscar os filhos, as ovelhas perdidas naquela Israel. E ele fala, eu sou o pastor, o bom pastor. Então estão aqui por obra e misericórdia de quem? As ações da misericórdia divina. Então nós temos Jesus trabalhando gentio e judeu, porque Jesus trouxe. Não foi gentio que trouxe Jesus. Os israelitas, os filhos de Israel, trouxeram. E ele veio por amor a eles, definindo que ele ia fazer tudo para que nenhuma delas não se perdesse. Então ele não tem compromisso direto com Jesus. Eu vou ler o texto que alguns já conhecem, e é bom para terem conhecido, vou ter fixado. Os que não conhecem, estudem isso depois. Eu vou ler rapidamente porque o tempo permite. Diz aqui, quando Paulo começou, capítulo 11 de Romanos, quando Paulo começou a pregar aos gentios, não foi isso? Ele notou que tinha muito gentio se envolvendo no orgulho e tentando sufocar o povo judeu. Quer dizer, já que eles não quiserem, crucificaram-no, nós vamos tomar o espaço para nós. Então Paulo diz assim, digo, pois, falando por gentios, porventura tropeçaram para que caíssem? Pergunta muito importante. Alguém tropeça para cair ou tropeça por biscoito? De modo nenhum. Mas pela sua queda de capela aqui na terra, pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à imolação. Eles vieram para cá, Jesus veio. E prometeu a eles que viria no seu céu.
Deu para entender? Então, pela queda dele, houve o quê? A salvação aos gentios para os que estão em moração. Se a sua queda é a riqueza do mundo aqui, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Se cair no ajudar, recompondo, vai levar muita gente com eles. Será que deu para entender? É misericórdia? Perceberam o sentido? Então vamos em frente. Porque convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Ou seja, eu estou pregando para vocês para ver se eu resolvo o problema lá de casa. Igual fazer agora há pouco. Vem para o grupo, ajuda o desencarnado, ajuda a pasta dos outros, ajudar o lá de casa. Fazendo trabalho de limpeza. Continua. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Qual que é a raiz do conhecimento espiritual do judeu? Onde é que está a raiz irradiadora do amor? A raiz não é Jesus? Não é o Cristo? Estão pregando, não fazem. Essa é a diferença. Conhecimento tem. Então, repita. E se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Eu tenho para mim que o Paulo era espírita naquela época. E vem mais. E se alguns dos ramos foram quebrados? Onde é que foi quebrado o ramo? Lá em Capela. Os que não aceitaram continuar adequadamente com o conhecimento crístico. E se alguns dos ramos foram quebrados? E tu sendo zambujeiro, zambujeiro significa oliveira brava. Eles oliveira, que foram lá para cá. E eles aqui zambujeiro, que mesmo figueira, ou melhor, que mesmo oliveira brava, não muito produtiva, que produz pouco óleo, que não tem nada para clarificar. Então diz mais. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar dele, e eu enxertado aqui no Evangelho, então eles quebraram lá e julgaram aqui. E vindo para cá, vocês estão tendo a chance de aproximar da oliveira. Ficou claro? Tá bom. Ele fala aqui na frente. Aqui. E sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Impressionante essa colocação. Não te glories contra os ramos. Pensa na oliveira, não pensa nos ramos. Pensa no espiritismo, não pensa nos espíritas. Pensa no cristianismo, não pensa nos cristãos. Pensa na essência religiosa, não fica preocupado com religião. Porque elas são o resultado dos homens. Isso é escrito aqui, gente. Só uma questão de procurar correlacionar. Então, se de alguns foram quebrados, tu sendo zambujeiro, depois ficar no lugar de quebrar, não te participando da raiz da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é ti. Então, o zambujeiro não sustenta os galhos da oliveira. Não tem condição. Dirás, pois, vocês gentis vão dizer, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Orgulho. Paulo sabia que passava no coração das pessoas. Está bem, pela sua incredulidade, quer dizer, a incredulidade deles, foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Vocês não conhecem nada que eles já conhecem. Só que eles conhecem e não fazem. E vocês não têm nada mais, nada menos que fé.
Você não conhece a vida. Não está entendendo? Então a fé é o atributo de quem não conhece, e quando nós conhecendo usamos a fé, nós estamos apelando para a área do nosso desconhecimento. Não tem fé. Nós vamos fazer o que sabemos. Eu creio sem Deus. Hein? Creio sem Deus. Creio sem Deus. Então dizem que, continuando. E está bem, pela sua incredulidade foram. Obrigado. Então continua. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Para o orgulho da soberba. Não ensoberbeça, mas teme. Ou teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupa ti também. Se eles eram da oliveira e foram quebrados, você vai ser enxertado, milhões vai ser quebrado. Tem isso também. Beleza? Continuando. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, gentil me ajuda aqui. Mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Paulo conhecia, né? Eu sabia desses exilados todos, o que era Israel, o que era gentil. Ele era um. Hein? Ele próprio era um, né? Ele deu a nada deles, né? Então continua. Porque se tu, gentil, né? Fosse cortado natural zambujeiro e contra a natureza, não é contra a natureza? Enxertar o pior no melhor? Dois da natureza. Natureza é o bom ou o mal. É a laranja docinha no pé da laranja, às vezes. Então, quando se enxerta contra a natureza, o zambujeiro enxertado na oliveira. Então, repetindo, porque se tu fosse cortado natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais estão enxertados na sua própria oliveira. Então estão aqui para tentar resolver o problema deles. Aí Jesus entra para aquela parte, que devia lutar no sentido de todos eles serem arregimentados. Continuando. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Isso é para nós hoje, espíritas. Para que não presumais de vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Vocês entenderam até não? Ou seja, chegamos nesse ponto aqui do ordem. Nessa altura chegaram os judeus, povo de Israel, não é isso? Traduzir de onde? Lá de Capela. Queda. Queda no mundo interior, que é onde haverá plantas e rangeiras de dentes, aqui na terra. Chegaram aqui. E começaram o trabalho aqui. Muitos foram voltados. E o endurecimento permaneceu em parte sobre os israelitas aqui. Foi diminuído no número deles, esperando o quê? O gentio daqui amadurecer. Quando amadureceu, para rebanhar o resto e abrir o caminho para esses aqui, que são os vizinhos. Não sei se deu lá. Quando o senhor disse que voltou, o que é voltou? Então, quando Deus caíram, começaram essa revolução. Voltou para os mundos de origem deles. Mas que eu digo é fisicamente? Suponhamos que você, eu e você, vou dar um exemplo claro, somos Deus que caímos aqui. Aprontando lá era de regeneração, caminhando para a regeneração. Lá ficou mãe, ficou esposa que se amava, filho que se amava, o seu grupo está lá. É igualzinho a Sol de Rainha. Você deve saber a Sol de Rainha, eu não sei. Vai ter um lugar que fala lá, voz, secretário, vale de lago, coisa parecida. Eu sei que tem isso que eu estudei na época.
esses pedacinhos que eu estudei Então, quem entendeu agora? Veio pra cá. Aí, depois de muitos anos aqui, a gente começou a olhar para o céu. Meu Deus, vem cá minha testa. Aí foi voltando. Agora ficou uma parte aqui. Eu vou para mim. Ficou uma parte aqui. Não ficou? E essa parte não ficou por acaso. Porque essa partezinha que ficou, Jesus veio buscar, mas esperou exatamente a ver um momento em que o grupamento ainda acentuadamente, ainda desinformado daqui, que é o zambujeito, já pudesse ter ela do Espírito. Aí Jesus chegou e fez o abraço, que está nos filhos de Abraão. Qual foi o primeiro filho de Abraão? Foi o Ismael, não? Ismael, filho de Agar, que é escrava daqui. Depois ele criou um filho legítimo, que é o filho que chama Isaac. Depois foi Isaac que deu Esaú. Não é isso? Então você nota que todas aqui são a bifurcação da raça. Então primeiro o Abraão conseguiu uma linha, porque Abraão significa o tronco do pensamento crístico. Juntou então Ismael com Isaac. Então nessa vinda dele aí, os que estavam sentados na região da sombra da morte, que viram a grande luz. Esse tem que perceber, identificar as chegadas dele. Sem dúvida. Agora os zambugeiros perto, aquele que está debaixo da mesa e fala, até os cachorrinhos podem ligar. Exato. São cinco. Ô, gente, você precisa levar ela para casa, estuda ele. O Ismael, que é o original do tio. O Ismael que é a formação do tio. É o pai do Novamente unidos, estamos corações recorremos ao alto, suplicando bênçãos de paz em favor dessa casa e de todos aqueles que estiveram nesta manhã em busca de recursos, esclarecimentos, consolo e, acima de tudo, em busca de elementos que possam ser transformados em componentes novos na nossa estrutura profunda. Bendito Pai, de amor e de misericórdia, os benefícios desta hora se estendam em favor da humanidade, levando paz e serenidade, ampliando as possibilidades perspectivas do nosso grupo da Terra, para que as oportunidades que nos são concedidas possam ser transformadas em elementos libertadores, promovendo a paz hoje